aí, uma das perguntas que eu fiz ali na problematização é a gente ver a diferença dos dois. Então, eu queria que a gente refletisse junto, olhando esse quadro aqui, o que diferencia juros simples de juros compostos, tá? Juros simples nós vimos na semana passada. Então, o que era juros simples? Que nós já conversamos. Então, olha só, eu tenho um capital de R$ 100 para aplicar, né, no investimento, né, numa aplicação, no rendimento. Esse valor inicial que eu apliquei, R$ 100, vai ser base para cálculo de juro. Então, o primeiro mês de juro vai para 110. O que acontece na caderneta de poupança? Na caderneta de poupança eu deposito R$ 100 hoje, tá bom? Aí, no mês que vem, somou, supondo que rendeu 10%, então foi para 110, igual tá aqui, ó, no meu quadro. No mês seguinte, vai calcular mais 10%. Sobre quê? Sobre os 110. Vai para 120. No outro mês, vai calcular 10%. Sobre quem? Sobre 120. Vai então para 130. Conseguem perceber que se eu apliquei 100, foi para 110. O próximo mês é juros de 10% sobre 110. Então, o valor do início da operação, ele vai sempre somando com os juros que vão entrando. Então, quando a gente vai calcular o juro do segundo período, a base não é mais 100, a base é 110. A base de cálculo do período 3 é 120, não é 100. Do quarto é 130, não é 100. Então, nesse caso, né, se for tendo mudança de base, é juro composto. Se não tiver mudança de base, é juro simples. Então, vamos ver aqui, tá? Primeiro quadrinho, ele é juro simples. Por que ele é juro simples, professora? Olha a coluninha juros. Estão olhando? Tem a primeira coluninha N, depois saldo inicial, depois juros. Os juros são todos iguais. Estão vendo? Como o juro é sempre igual, ele é calculado sempre sobre a mesma base, que é 100. Então, ele é chamado de juros simples, ó, linear, ele é reto, né? Ó, ele cresce, o acumulado cresce sempre o mesmo tanto. E ele é sempre o mesmo valor, linear. Lembra que eu tinha mostrado no gráfico para vocês de uma reta? Esses são juros simples. Então, olha, o valor inicial é 100, foi para 110, depois foi para 120, mas o crescimento é sempre igual, o mesmo. Então, nós estamos falando de juros simples. Olha o que acontece no composto, nossa penúltima coluninha lá, juros compostos. Ó, o juro do primeiro mês é 10, acumulou, foi para 110. Agora, o cálculo de juro não deu mais 10, deu 11, calculado sobre os 110 que eu estava falando no início dessa explicação. Então, deu 11. Então, ó, 10 do primeiro período com 11 foi para 121. Mais 10% de 121 deu 12. Foi para 133. Mais 10% de 133 é 13. Foi para 146. Olha o que eu quero dizer. Olhem a penúltima coluna. O juro era 10, no segundo mês era 11, depois era 12, depois era 13. Lá no período 10, né? Depois de 10 anos, o juro é 24. Lá no 20º ano, 61. Percebe que o juro está crescendo, mas ele não está crescendo reto, ele está crescendo assim, ó, exponencial. Então, esse é juros compostos, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou diferenciar, professora, se é juro simples, se é juro composto? Então, comigo. Juro simples é sempre igual todos os meses o valor do juro, ou todos os períodos. Se anual, todos os anos são os mesmos. Se for mensal, todos os meses. Se for diário, todos os dias. E o valor do montante, ele cresce reto, uma linha linear, tá? O que é juros compostos? É o chamado juro sobre juro, né? Se você tem uma aplicação que você colocou R$ 100 e ele vai calcular juros sobre juro, nós estamos falando de juros compostos. Então, o valor do juro no mês, ele vai para o outro, ele vai sempre aumentando, de um ano ele vai sempre aumentando. Ele tem comportamento, ó, de uma curva exponencial, né? Conforme a gente já tinha abordado. Olha aqui na imagem como vai ficar bem claro para vocês. O reto lá é juros simples, juros lineares, cresce sempre o mesmo tanto. Já os juros compostos, exponencial, olha lá, é uma curva, né?
que ele tem um crescimento chamado bolo de neve. Então, olha, se você deve no cheque especial, né, que é conta corrente, conta garantida, juro composto, porque você usou o limite, vai calcular juro, aumenta seu saldo devedor. Vai calcular juros sobre o valor que você tinha com juros embutidos, vai ter mais juro. Aquela bola de neve cada vez vai ficar maior. A poupança é um rendimento que a gente recebe, a taxa é pequenininha, mas a poupança também é composta. Então, veja bem, se o Rafael ir lá, né? Se a Flávia ir lá, se a Gislaine ir lá e colocar R$100 na poupança e rendesse 10%, não rende, né? Iria para 110. Então, no final do mês, né, quando virar o aniversário que a gente chama da poupança, vai ter 110. O próximo rendimento vai ser calculado sobre 110. Então, se for 10%, vai para 121. Percebem? Juros sobre juros, tá? Então, vamos lá. Duas formas de você ver. Se os juros são sempre iguais, é simples. Se ele for sempre aumentando, ele é composto. Linear é simples, exponencial é composto, tá? Juro sobre o mesmo capital, taxa sobre a mesma base, sempre o mesmo valor presente, juros simples. Juros sobre juros é chamados, então, de juros compostos. Toda vez que o exercício for falar de juros simples, ele vai escrever juros simples, tá? Então, a taxa simples, apure a taxa simples, ou calcule o juros simples, ou uma aplicação de rendimento simples. Então, sempre no exercício vai estar escrito simples. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Quando é uma operação de juros composta, sistema de capitalização composta, o exercício, às vezes ele vai dizer taxa composta, ou às vezes ele não vai falar nada. Se falar assim para você, uma aplicação que rende 2% ao mês. Se falar simples, você já sabe que é simples. Se falar composto, você já sabe que é composto. E se ele disser assim, com rendimento de 2%, só é juro composto. Tá bom? Eu tentei, principalmente nas atividades avaliativas de vocês, mapa, né, atividade 1, eu tenho colocado simples e composto para vocês, diferenciando o que vocês estão aprendendo. Mas, às vezes, num concurso público, às vezes, numa prova do Conselho, né, de Contabilidade de Exame de Suficiência, pode ser que não fale nada. Então, se não falar nada, é composto, tá? Combinado? Então, quando é simples, vai estar escrito simples. Se não tiver escrito nada, é porque é composto.